todos e todas, né? Boa noite já para muitos também que estão aqui. E eu sou a Natália, da Rede Apoena, junto com outras redes, né, de diasporados, pesquisadores brasileiros em vários lugares, como na Itália, em Paris, nos Estados Unidos, na Suíça, na Áustria. Estamos promovendo esse webinar. A ideia veio a partir de algumas discussões internas aqui na Alemanha, né, sobre muitas dúvidas que estão, né, que surgiram em relação ao programa em si. Então, nós entramos em contato, né, com o CNPq, né, para tentar, enfim, dirimir essas perguntas. Então, hoje, né, a grande questão aqui desse webinar não é, né, discutir sobre, né, como poderia melhorar o programa ou qualquer coisa do tipo, mas sim entender, né, como que ele funciona. Então, essa é a nossa, né, a perspectiva desse webinar. Por isso, nós chamamos o Marlon, agradecemos muito a disponibilidade dele de marcar, assim, com tanta rapidez, né, para tirar essas dúvidas, para poder explicar para nós, né, mais como funcionam as chamadas, e também poder bater um papo, né, a ideia é que ele vai apresentar a chamada, né, os detalhes, e depois a gente vai abrir para perguntas, né, então vocês anotem aí as perguntas que vocês tiverem, e a gente vai depois, né, tentar aí passar por cada dúvida que vocês tiverem, para a gente, enfim, né, para que todos nós possamos entender melhor a proposta aí do programa. Então é isso, eu passo a palavra para o Marlon, né, muito obrigado, como eu falei, em nome de todas as redes, né, de diasporadas, e, enfim, agora estamos aí à sua disposição. Muito obrigado. Na verdade, eu que me coloco, né, à disposição, mas eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu preparei, bem rápida, com alguns pontos sobre a chamada em si, né? Então, só vamos ver aqui, vai dar certo, ok. Vamos colocar em modo apresentação. Perfeito. Tá, então, a chamada que estamos tratando aqui, a chamada 21/2024, chamada Atração e Fixação de Talentos. Ela está dentro desse programa de repatriação chamado Conhecimento Brasil. Nós temos uma segunda chamada que foi lançada no mesmo período, na mesma data, que é a chamada 22, mas é uma chamada destinada a redes de pesquisa a serem propostas por pesquisadores brasileiros em instituições nacionais para colaborar com pesquisadores brasileiros no exterior que não estejam envolvidos na chamada 21, quer dizer, brasileiros que já estão radicados, que não pretendem voltar e que querem cooperar com pesquisas aqui no Brasil. Então, rapidamente, só para forma mesmo, para entenderem aqui a questão do CNPq, aqueles que são bolsistas já têm mais familiaridade, os que são de outras talvez também, mas é uma fundação pública, ela é vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e nosso objetivo aqui é justamente fomentar pesquisa científica, tecnológica e inovação, né? E dentro também da questão de formação de recursos humanos qualificados. Então, sempre aqui, além da questão das bolsas em si, tanto bolsa de formação quanto de manutenção, ele fomenta, né, projetos de pesquisa. A gente fala fomento porque não é um financiamento. O CNPq, ele sempre dá recursos que não precisam ser devolvidos, não é um empréstimo, né? Então, o CNPq, ele fornece recursos aí de diversas fontes para projetos de ciência e tecnologia. No caso dessa chamada, nós já estamos recebendo, acho que de ontem para hoje eu recebi cerca de 150 e-mails já com dúvidas, né? Eu estou respondendo todos eles, estamos criando aqui a partir das respostas, estamos criando um tipo de um FAQ, né? Perguntas mais frequentes, para a gente colocar aí à disposição. Mas, na verdade, para essa chamada, o público-alvo são brasileiros com mestrado ou doutorado que residam no exterior. Então, a pessoa ela pode ter concluído seu mestrado ou doutorado no Brasil, mas ela foi para o exterior pesquisar, por algum motivo, ela quer ser repatriada. Então, ela pode submeter. Ou brasileiros que tenham concluído seu doutorado ou pós-doutorado no exterior a partir de 2019.
nós estamos falando de pessoas que terminaram o doutorado no exterior, ou fizeram pós-doutorado nesse período, retornaram ao Brasil e estão precisando de uma oportunidade para desenvolver ciência e tecnologia. Ou podem estar em algum emprego provisório, alguma vaga de professor provisório, e queiram entrar no programa. Então, também é permitido. Sobre a questão do perfil elegivo, está chegando muita pergunta de pessoas que já são pesquisadores efetivos, principalmente universidades públicas, perguntando se são elegíveis para essa bolsa, né? A gente chama de bolsa BCB, Bolsa Conhecimento do Brasil. Tá? A Bolsa Conhecimento do Brasil não permite acúmulo com vínculo empregatício. Então, se a pessoa tiver um trabalho, evidentemente que boa parte do pessoal que vai submeter a chamada estão trabalhando de alguma forma, mas para implementar a bolsa, ele precisa encerrar seu vínculo empregatício. Se for um servidor público, e ele optar por exonerar o serviço público para ter a bolsa, é uma opção dele, né? Mas, a princípio, não é elegível, porque ele já tem o seu vínculo empregatício. A questão das linhas de apoio, nós temos duas linhas. Uma delas, que é exclusiva para doutores, que é para instituições de ensino superior, públicas ou privadas, ou empresas públicas e privadas, e a gente chama de ICT, Instituição Científica, Tecnológica e Inovação. E para a lei brasileira, o ICT pode ser uma faculdade, pode ser uma universidade, pode ser um instituto de tecnologia, um IFT, né? Alguma empresa, algum organismo que desenvolva ciência e tecnologia. Então, para a linha 1, são doutores e devem atender aquele critério que está lá na chamada no item 1.1b, quer dizer, ou doutores que morem fora do país e queiram voltar, ou que tenham feito doutorado fora e retornaram aí a partir de 2019. Tá? Antes disso, não é elegível. A linha 2, nós temos projetos submetidos por empresas. Então, é uma novidade. A gente permitir que empresas públicas ou privadas, até com fins lucrativos, contratem mestres e doutores para desenvolver projetos. Nesse caso, Marlon, só um minutinho. É que o pessoal está falando que os slides não estão passando. Não sei se você está passando os slides, mas para nós está aparecendo só o primeiro slide. O primeiro? Só o primeiro, os outros ainda não foram, né? Ué, então, tá, agora sim, agora apareceu não, pois é, mas quando eu ponho o modo de apresentação, ele não muda. Não, ele só mudou agora que você clicou, de fato. Então, vamos ver agora. Está mudando? Não. Nem com delay, né? Com licença, o senhor deve ter compartilhado só essa janela. E aí, quando o senhor passa para a apresentação, ele não compartilha. Então, deixa ou eu o senhor ver compartilha aqui a tela toda, né? Pode ser tela cheia, né? Deixa eu ver aqui. Vamos tentar a tela cheia. Vocês estão vendo a apresentação agora? Sim. Está aparecendo. Coloquei o modo de apresentação. Acho que agora vai... Isso, agora está funcionando. Agora está movendo? Sim. Que bom. Tá, desculpa. Então, é isso. Vamos direto aqui para a questão da elegibilidade. Tá? Então, está aqui, isso. Então, nós temos aí o perfil das pessoas que são os elegíveis para essa chamada, né? Chamada 21. São doutores brasileiros, pesquisadores brasileiros com mestrado ou doutorado que residam no exterior, ou que já estejam no país, mas que fizeram seu doutorado ou pós-doutorado no exterior a partir de 2019. Tá bom? Não é permitido acúmulo de bolsa com vínculo empregatício, então pesquisadores que já têm um vínculo empregatício, sejam professores de universidade ou outro vínculo qualquer, para ter a bolsa eles precisam encerrar o vínculo empregatício. Por isso que a gente está falando que servidor público dificilmente vai ser elegível, porque a pessoa não vai querer abrir mão do vínculo serviço público, né? Eu não sei que seja uma opção pessoal. Então, nós temos duas linhas. A linha 1 é a linha para doutores que querem desenvolver projetos em CTs. CTs são todas as instituições que trabalham com ciência e tecnologia, pode ser universidade, pode ser faculdade, pode ser uma empresa, ou instituto federal. Instituições de ensino superior públicas ou privadas, pode ser com fins lucrativos, não tem problema, ou empresas públicas e privadas. Então, esse doutor da linha 1 também precisa atender o que está previsto na chamada, lá no item 1.1b. Ou ele tem que morar fora do país, aí é uma repatriação, ou ele tem que ter concluído seu doutorado em uma instituição no exterior a partir de 2019 ou antes, mas se ele estiver fora do país antes. Mas se ele estiver no país, o limite é 2019.
Na linha 2, são projetos submetidos por empresas públicas ou privadas para a contratação de mestre e doutor. Então, nesse caso, quem submete é o representante da empresa, não vai ser bolsista, porque ele tem vínculo empregatício e não é permitido acumular bolsa com salário. Então, aqui também tem que atender lá o item 1.1b da chamada. Sobre as instituições, são praticamente toda instituição que desenvolva ciência e tecnologia. Pode ser instituição de ensino superior, pode ser empresas privadas, universidades privadas, ICTs. Tá? E nós registramos aqui um destaque a questão da inteligência artificial. Tá? Isso não quer dizer que só projetos de inteligência artificial são elegíveis, muito pelo contrário. Mas há um interesse no governo, nesse momento, de apoiar projetos que tenham esse elemento, né? Pesquisas em inteligência artificial. Mas isso não limita a submissão, ok? As instituições executoras devem concordar com a fixação do pesquisador e garantir a estrutura para o desenvolvimento do projeto. Uma pergunta recorrente é se tem algum tipo de declaração padrão que deve ser colocado no projeto. Na verdade, nós não colocamos isso na chamada, para evitar uma questão mesmo de burocracia, mas é importante que esteja claro na chamada que a empresa ou que a instituição executora concorda, porque não tem como a gente submeter uma chamada para desenvolver um projeto em uma instituição que não sabe da sua existência. Precisa primeiro concordar, conversar com ela. Isso aqui são os itens financiáveis, né? Está lá na chamada, mas só para deixar claro aqui a questão da bolsa BCB1, que é uma bolsa para doutor, o valor de R$13 mil. É uma bolsa, um valor considerável para os padrões brasileiros, né? A pessoa pode pedir até 400 mil em capital e custeio. Se ela tiver empresa privada, é limitado a 200 mil em custeio, porque nós não podemos passar patrimônio para empresas privadas, tá? No fins lucrativos. Tem o auxílio instalação, no primeiro mês recebe um mês a mais, tem o auxílio saúde, tem o auxílio previdência, que a gente está pagando R$1.000 a mais para a pessoa poder recolher o INSS como autônomo, tá? E tem uma concessão de diárias e passagens de até 120 mil. E, além disso, nós vamos pagar a passagem de volta ao Brasil para aqueles que estão fora, tá? Para ele e para os seus familiares diretos, quer dizer, esposa e filhos. Tá? Mas isso tem que estar previsto também na chamada. E tem até 2 bolsas de iniciação tecnológica industrial, que é muito próxima da iniciação científica, né? Com até 48 meses cada um. O projeto ele tem 48 meses, valor, duração máxima, sendo prorrogado por mais 12, então pode chegar até 50. A Bolsa BCB ela vai ser recebida todos os meses durante a vigência do projeto. Agora, a Bolsa ETI ela vai ter um limite, elas são 2 bolsas de 48 meses. Aí você pode implementar 4 bolsas de 12, você pode fazer o que você quiser, indicar vários bolsistas, mas você tem um limite de gasto, tá? Um limite de valor concedido. Para a linha 2, a diferença é muito pouca, só a diferença é que você vai ter a opção de mestres. Isso foi um debate que nós tivemos. Havia um interesse inicial de permitir que mestres submetessem ao projeto, mas a academia, né, os consultores nossos são ligados à academia, entenderam que para universidades o ideal seria a contratação de doutores. E aí, a empresa, você pode colocar um mestre, porque vai ter áreas que a pessoa não necessariamente tem um doutorado. Então, para a empresa, a diferença é que tem um mestre a mais e tem a questão do custeio, que é 200 mil, você não vai entrar mais com a questão do capital. Também é uma pergunta se colocado muito sobre a questão do título, né? Quer dizer, o chamado fala de doutores. E aí fica aquela dúvida, que a pessoa concluiu o doutorado dela, por exemplo, agora em setembro, outubro, e existe um processo de reconhecimento de diploma no Brasil. Esse processo não será impeditivo para a contratação, tá? O que nós precisamos é que a pessoa tenha concluído o seu doutorado, o seu mestrado, no caso, nesse seu doutorado. Então, ela tem que ter um documento da instituição no exterior, para os casos que são no exterior, comprovando que ela tem esse título. Pode acontecer de um doutor brasileiro que fez seu doutorado no Brasil, mas está no exterior, que é voltar. E aí você já vai ter o diploma normalmente. Mas essa ausência do diploma por trâmite burocrático não vai ser impeditivo, tá? Nem de submeter, nem de ser contratado. A gente só precisa ter uma comprovação de defesa e conclusão. Até outro documento depende do país, né? Eu podemos receber de vários países diferentes. Então, não é necessário que o diploma seja reconhecido. Claro que depois que a pessoa retornar, ela tem que entrar com esse processo, porque ela não pode ficar também para sempre com o diploma não reconhecido. O livro do projeto, muitas pessoas estão perguntando, que mesmo quem mora fora do país tem que se planejar para voltar, né? Nós queríamos lançar essa chamada mais cedo, mas devido a
questões legais mesmo, nós só conseguimos lançar agora há pouco. Então, nós vamos completar essas propostas ali por volta de dezembro, tá? As pessoas vão receber um e-mail com o resultado. Então, muitas pessoas vão fazer o aceite, né, do termo de outorga já em dezembro, outras têm até 90 dias para fazer o aceite, outros vão aceitar lá para janeiro, fevereiro ou março. Mas o importante é que a pessoa preveja ali no seu projeto o início do seu projeto, que deve ser em 2025. Algumas pessoas estão mandando e-mail perguntando se podem começar em 2026. Não há uma restrição legal, mas esses casos vão ser analisados, porque nós precisamos que a pessoa comece logo o projeto. Até porque os recursos disponíveis são orçamentários, e o orçamento ele não pode passar de um ano para outro. Então, nós temos recursos para cada ano. Se a pessoa demorar, ela vai chegar a um ponto que não vai ter mais recursos para ser contratada. Sobre a questão da inadimplência com a administração pública, tá? Muitos estão perguntando também o seguinte: olha, eu estou em débito com a minha obrigação de retorno ao país, a questão de cumprir interstício. Eu posso submeter? Pode submeter. Essa questão da inadimplência, ela é um item que está em todas as chamadas CNPq, pelo seguinte: se a pessoa ela tem um débito com a Receita Federal do Brasil, ou uma restrição no SEAP, que é o Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, ela não consegue contratar projeto com o governo, independente do mérito. Então, se você está com seu CPF, não cancelado, né, porque não é o caso, mas você está com restrição no seu CPF, você não consegue assinar contrato com o governo. Outra questão que pode acontecer é você estar devendo documentos para o CNPq. Então, por exemplo, você não submeteu o seu relatório final do projeto, a sua bolsa. Mesmo que você não tenha voltado para o país, mas você tinha que ter submetido seu relatório técnico. Tem um prazo. Se está em pendência de relatório técnico, isso pode ser um impeditivo, porque vai dar nada consta, tá? O governo sabe que é nada consta. A gente consulta as bases do governo e vai dar lá que você está com débito com o governo, débito de obrigação. Agora, a questão do não retorno não é impedimento. Inclusive, é o objetivo dessa chamada permitir que as pessoas tenham condições de retornar ao Brasil para cumprir seu interstício, para não ficar mais com essa dívida aí, essa espada apontada para si, né? De demo. Então, você precisa só ter esse cuidado. Estou com a dívida com a Receita, estou com a inadimplência legal, estou na dívida ativa. Aí você precisa resolver essa situação com o Brasil para poder assinar seu contrato, se for o caso que você submeteu. Só uma curiosidade, a questão da inovação, porque a chamada, inclusive, fala de inovação, né? Então, a inovação, vocês sabem que desde 2016, que o CNPq e a CAPES têm previsto a inovação, que é a substituição de uma obrigação por outra. Então, você, em vez de voltar ao Brasil ou devolver o dinheiro que você recebeu como bolsista, você, vamos dizer assim, desenvolve um projeto, geralmente no exterior, a pessoa retorna. Ano passado, nós tivemos uma portaria, a partir daí nós tivemos um grande avanço nas contratações no CNPq. A CAPES lançou agora uma chamada. Então, o bolsista CAPES tem que tratar com a CAPES como é que está lá a questão da chamada de inovação. Então, só para vocês terem uma ideia, até 2022, nós não passávamos de 10 processos de inovação por ano. Ano passado já tivemos um bom aumento, e agora, até semana passada, semana atrasada, a gente está com 65 inovações firmadas. São pessoas que, ao invés de voltar para o Brasil, estão contratando, fazendo um projeto na instituição do exterior. Então, esse projeto ele pode ser uma inovação no sentido de que você vai substituir sua obrigação de devolução pelo desenvolvimento de um projeto. Sobre o uso do projeto como inovação, uma questão que pode aparecer é o seguinte: os candidatos que estão em processo de cobrança por inadimplência de retorno, elas podem submeter proposta, não é impedimento, tá? É importante avisar o setor responsável da cobrança que você submeteu ao projeto, porque no caso de aprovação, você vai repactuar as suas obrigações do CNPq. Mesmo no caso de configurar a inovação, de acordo ali com a portaria que regulamenta a inovação atualmente, o bolsista não deve permanecer residindo no exterior. Então, essa é uma... Oi? Só para mim que Não, caiu aqui? Não, caiu para todo ele mundo. caiu. Eu acho que foi o Marlon. Sei lá o que acontece.
Mas então hoje é só sobre a chamada 21, não é sobre... Algumas pessoas Peraí. Opa. Voltou. Oi, Tá Marlon, vendo? acho que Olha, deu uma caída na sua explicação. peraí, mas em que momento nós paramos? Marlon, nós te É, perdemos no momento em que você estava falando que, para a inovação, as pessoas tinham que retornar para o Brasil. E aí você ia explicar isso. Eu acho que eu vou retornar ao Brasil, alguém já tentou derrubar a rede aqui. Tá, vou tentar de novo, vamos lá. Quando é que você retornar ao Brasil? Ok, vou colocar aqui, vamos de novo. Então, ok. Então, o que acontece? Na portaria de inovação regular, a pessoa precisa voltar ao Brasil, certo? No caso do... Deixa eu ver aqui. Está vendo a minha apresentação agora? Apresentação, né? sim, estamos vendo a sua apresentação. E ouvindo minha voz, né? Sim, Ok, tudo obrigado. certo agora. Obrigado. Então, no caso da inovação, o que acontece? O processo normal de inovação, a pessoa não retorna ao Brasil. Ela vai permanecer no exterior, na sua instituição onde está radicada, e vai desenvolver um projeto em cooperação com o Brasil. Tá? Então, isso aí é a inovação clássica. No caso aqui, a pessoa ela não pode submeter um projeto para isso. Ou seja, eu quero submeter um projeto e receber bolsa para ficar no exterior. Ela tem que ficar no Brasil. Agora, durante a execução do projeto, ela pode sim ir para o exterior sempre que for necessário esse seu projeto, tá? Então, você tem uma cooperação aí com um laboratório, um grupo de pesquisa no exterior, e você precisa ir ao exterior para realizar um seminário ou realizar uma atividade de laboratório ou de campo, você tem recurso para isso. Então, esse é o diferencial. E aqui são os banners que eu posso até depois compartilhar com vocês, que é sobre o conhecimento do Brasil, nós usamos aí nas nossas redes, né? A inscrição é até 3 de setembro, então o objetivo é atrair talentos, tá? São duas frentes, a atração e fixação, que é a chamada que estamos tratando hoje, e a formação de rede de cooperação, que é a chamada 22. Tá? Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FNDCT. Nós temos bastante recursos, né? Nós temos aí cerca de 165 a 200 milhões por ano para esse projeto, só para o projeto de atração e fixação. Então, nós temos capacidade aí de contratar até 1.000 projetos, fôlego bom. Significa que todo projeto que tenha mérito e se encaixe na chamada é apto a ser contratado. A questão só da mestrado, doutorado, residência exterior ou que concluiu o doutorado para o doutorado exterior a partir de 2019, tá? Pessoal, são os grandes números. Eu posso passar para vocês. Então, obrigado. Isso é uma frase que eu achei interessante, conhecimento científico, conhecimento comum, né? O objetivo nosso é justamente permitir o desenvolvimento desse conhecimento para vocês e para todos. Então, essas são, em grandes linhas, a chamada. Ela está no site do CNPq, quando você entrar nas chamadas abertas, vai estar na segunda página, né? E aí, agora, estou à disposição para qualquer dúvida, pergunta. Eu até o Fred para hoje responder dúvida e pergunta. Então, já tem muita coisa na cabeça aqui. Tá bom. A gente tem algumas perguntas já que pessoas colocaram no chat, eu talvez possa até dar uma passada aqui e depois chamar as pessoas que quiserem falar no áudio, é só levantar a mão, né? Que eu acho que é mais. Mas vamos ver aqui as perguntas que tem. Essa aqui é uma pergunta que tem, né? Que o Thomas Trans fez. Pessoas que realizaram doutorado sanduíche no exterior depois de 2019 estão incluídas no edital? Propostas por esses pesquisadores são elegíveis? Então, a questão é sobre o doutorado sanduíche. Tá. Não. Doutorado sanduíche não torna elegível, a não ser que a pessoa esteja no exterior. Ela fez seu sanduíche, concluiu aqui no Brasil e voltou para o exterior para trabalhar lá, e ela quer retornar. Se for doutorado no Brasil com sanduíche no exterior, que foi o meu caso, eu fiz já no CNPq, mas eu fiz o sanduíche no exterior também, não são elegíveis, porque eles seriam as bolsas de pós-doutorado, a outra modalidade. Tá. Aí agora tem uma outra dúvida aqui, também é sobre o prazo para aplicar para o programa está apertado. Há previsão para a chamada ser lançada novamente no ano que vem, ou esta é uma chamada piloto, sem certeza de que o programa será repetido? Não, primeiro, o prazo realmente está apertado, pedimos desculpas, mas foi
nossa intenção era lançar antes para ter mais tempo para ficar aberto. Só que o problema é que, depois que a gente recebe, tem os trâmites de julgamento. Então, nós temos que fazer pré-seleção para ver quais chamadas que são elegíveis ou não. Temos que mandar para consultores ad hoc para analisar o mérito científico. E temos que convocar um comitê de julgamento para poder analisar as propostas. Depois tem prazo de recurso para quem não ganhou. Então, se vocês olharem o nosso cronograma, nós vamos conseguir encerrar esse negócio ali para início de dezembro, já com um grande esforço das equipes do CNPq. Então, infelizmente, o prazo não tem como a gente, neste momento, alterar, tá? Pode acontecer, mas não é garantido. E sobre a nova edição, eu tenho expectativa que sim, porque o Conhecimento do Brasil é uma das 10 linhas previstas ali na prioridade do Fundo Nacional. Então, se nós percebemos que há vamos dizer assim, um público a ser atendido, a gente pode relançar, inclusive com algumas adaptações, né? Adequações para melhorar o instrumento. Opa, tá bom. Aí a gente tem aqui algumas perguntas que acho que você já até explorou, mas eu vou colocar só para dar certeza, que a pessoa perguntou o que acontece com as pessoas que deveriam ter cumprido o interstício com a CAPES e não cumpriram, estão no exterior, também estão contempladas, e aí uma pessoa também adicionou aqui, então pode submeter, resolver com a Receita Federal e aí depois assinar, é isso que eu entendi? Então, se puder comentar isso. Independente se você for bolsista CAPES, ou CNPq, ou de outra agência nacional, ou se você não for bolsista, você é elegível. No caso dos bolsistas CAPES, que não voltaram, não cumpriram o interstício, eles são elegíveis. A gente está recomendando até que a pessoa, ao submeter, ela também comunique, ou ser aprovada, ela comunique a CAPES disso. Por quê? Porque aí ela vai retornar ao Brasil e ela vai começar a cumprir o interstício. Então, geralmente, os processos de cobrança, os processos de negócio são interrompidos. Tá? Então, são sim. Não é... Agora, quando eu falei da questão da Receita, são para pessoas que estão realmente numa situação de inadimplência com a Receita Federal. Aí não tem como você fazer um contrato com o governo federal, isso já é legislação federal. Mas pode ser uma coisa pequena, de repente é uma dívida ativa, de repente é um imposto que a pessoa não pagou, ou mesmo, agora, se for um caso de diasporado, que, por exemplo, tinha que voltar para o Brasil, sei lá, em 2010, não voltou até hoje, e foi executado, de estar na dívida ativa, etc., ele tem que ver se isso aí não está impedindo o CPF dele. Tá? Então, se estiver impedindo... Então, isso aí está dentro da responsabilidade pessoal de cada um, né? Não tem muito como entrar. Mas se é só assim, eu não voltei, é elegível, tá? Agora, eu recomendo também que dê uma olhada consulta a CAPES, converse com a CAPES sobre sua situação, isso é importante. Tá. Eu vou pular uma pergunta aqui, que é se seria possível fazer um evento semelhante para de formação de redes, mas a gente pode discutir isso depois. E aí tem aqui o contrato de trabalho que comprova o vínculo formal precisa de tradução juramentada para português, aí falaram aqui item 3.2.1.1 da chamada. Não, veja, eu recebi algumas questões sobre isso, mas o seu vínculo formal com instituições no exterior não nos interessa, porque, assim, isso é importante para a caso de inovação, quando você vai fazer inovação para não retornar ao país. No caso da chamada 21, você está se propondo a ir colaborar numa instituição nacional. Então, o seu vínculo vai ser com a instituição nacional. E aí, no caso, não cabe questão de documentos juramentados, não. Nem na questão da comprovação da titulação, né? Também não é o caso. Geralmente, os documentos são emitidos em inglês, mesmo em outros países, fica mais fácil. Mas não. O vínculo com outra instituição não cabe aqui. Porque se você vier para o Brasil, você vai deixar seu vínculo. O que você pode estar falando, de repente, é apoio da instituição no exterior para ser sua colaboradora na chamada. Esse apoio pode vir em inglês, não tem problema não. Tá. Tem uma outra pergunta, também da mesma pessoa, né, do Alisson. Como posso verificar se a instituição de ensino que escolhi está cadastrada no diretório de instituições do CNPq, que tem a ver com item 3.3.1? Isso, tem um site... desculpa. Tem um site aqui, quando você consulta, acho que até pelo Google vai, mas eu acho que no próprio site do CNPq você vai observar, que é o diretório de instituições mesmo, é um
um banco de dados, né? Se for uma instituição nacional, principalmente Universidade Federal ou instituição de ensino superior, seguramente estarão, tá? Mas se não tiver, ela tem um e-mail que ela pode mandar, acho que até no próprio chamado tem, ou você pode mandar via atendimento, eles te fornecem, a pessoa manda a documentação e rapidamente é incluída nesse diretório. Mas, de forma geral, todas as instituições nacionais que trabalham com ciência e tecnologia já estão aqui dentro do CNPq no diretório. Você vai perceber que não está se você não achar a lista lá, né, a submissão. Mas aí você pode mandar por e-mail que o pessoal cadastra. Tá bom. Aí tem agora uma outra pergunta, de qual é o tempo do projeto? Quanto tempo pode durar o projeto, no máximo? O projeto ele tem uma duração inicial de até 48 meses, tá? Pode pedir até menos, ou mais até 48 meses, e pode ser prorrogado por mais 12. Tá? A bolsa para o pesquisador, vamos dizer assim, para o coordenador, vai ter essa duração, vai ter 48 mais 12, é o limite, né? Então, esse é o valor, é o tempo que a gente vai conceder que é o tempo meio limite que a gente tem aqui para projetos. Tá. Aí tem agora uma outra pergunta também no chat. Há um espaço para inclusão de estimativas de custos do projeto no portal de submissão. O preenchimento desse espaço é o suficiente para suprir o item orçamento detalhado do edital ou informações mais específicas devem ser incluídas no arquivo a ser anexado na submissão? Não, no formulário você vai ter o espaço para colocar itens de orçamento, né? Então vai ter lá para descrever custeio, descrever capital, vai ter. Agora, se você quiser fazer uma coisa um pouco mais detalhada, também pode colocar no anexo. Tá? No anexo não tem um formulário pronto. Mas quando você preencher lá, já vai ter a opção até de anotar que tipo de equipamento você está solicitando. Lembrando que depois pode ter um remanejamento, você pode alterar, depende do desenvolvimento do projeto. Tá? Tem uma certa liberdade. Tá bom. Aí tem a pergunta do Gladstone, que é: como obter a concordância da universidade? Onde deixar explícito a universidade escolhida para a implementação do projeto? Vai estar explícito quando você escolher a instituição executora. Então, você vai lá, vai ter a relação, você vai solicitar, você vai colocar o nome dela. Então, já vai estar explícito para onde você vai. A questão da concordância, você pode colocar no seu anexo uma carta de concordância, assinada por qualquer autoridade daquela instituição, não precisa ser o reitor nem nada. Um professor pode receber no grupo dele, tá? Mas é importante... Importante não, na verdade é necessário que a instituição tenha ciência e concorde, tá? Mas você pode descrever isso no seu projeto. Conversei com a instituição Universidade de São Paulo, Universidade de Brasília, você já anotou ela como executora, você vai trabalhar em tal grupo, você indica o grupo no seu projeto, e aí vai estar caracterizado, tá bom? Alguém tinha mandado uma pergunta sobre isso aqui no nosso e-mail, dizendo se a instituição precisava concordar. Sim, precisa concordar, está implícito, tá, gente? Porque, assim como vocês foram para o exterior, né, a gente não chega no exterior batendo na porta, né? Deixa eu entrar, eu quero fazer pesquisa. A gente tem um acordo anterior. Então, nós vamos colocando num documento padrão para não ficar uma coisa muito burocrática. Às vezes a pessoa manda uma declaração, outra manda outra assinatura, a gente não queria limitar isso aí. Mas precisa sim, a instituição tem que estar consciente que você vai trabalhar com ela nos próximos anos. Tá bom. Agora tem uma outra pergunta da Júlia, que ela fala que sou uma artista, meu projeto vai ser na área de arte robótica, mas de acordo com o item 5.5a, são vedadas despesas com manifestações artísticas. Isso significa que eu não posso participar? Ah, gostei. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Os artistas são muito bem-vindos, né? Quando a gente coloca aqui manifestação artística, gente, está claro aí, ó, show, manifestação artística, para evitar que, por exemplo, o recurso de projeto seja usado para pagar a apresentação de banda de música em eventos, tá? Ou pagar balés, etc. Não é isso, não. Se a manifestação artística está dentro do projeto de pesquisa, é manifestação artística, é como se fosse um ensaio de campo, tá? Para engenharia. Pode sim. Então, os artistas são, sim, bem-vindos e podem submeter suas propostas sem nenhum problema. Então, pode expressar a sua arte de forma livre. Legal.
Sobre o financiamento, caso retorne para uma instituição educacional privada sem fins lucrativos, como funciona o custeio dos projetos? Instituições privadas sem fins lucrativos, elas podem receber, inclusive, equipamentos. Não há limitação, tá? É uma particularidade aqui no Brasil, né? Se não tem fim lucrativo, ela pode receber equipamento. Mas se ela for uma instituição com fins lucrativos, aí ela não pode receber equipamento, tá? Porque seria uma empresa. E aí não poderíamos dar equipamentos para ela, é uma limitação legal. Tem uma relação até na CAPES, não é na Sucupira, é um dos portais da CAPES. Você vai consultar lá as instituições e você vai ver qual tem ou não tem fins lucrativos. Tá? A única limitação, se tiver fins lucrativos, a gente não pode pagar capital. Aqui tem agora uma pergunta sobre o tópico de inteligência artificial. Você disse que o tópico de inteligência artificial não é necessário constar no projeto. Confirma? Por que isso consta no edital, então? Esse foi um pedido, na verdade, são dois momentos que é citado inteligência artificial, né? Um momento é que projetos com inteligência artificial terão especial atenção. Por quê? Porque o governo acabou de lançar uma política nacional de inteligência artificial. Então, o governo quer investir nessa área, é uma área que é necessária. E também tem um momento no edital que vai falar o seguinte: projetos que usarem inteligência artificial para sua elaboração, também seria bom informar. Isso não vai contar pontos a mais ou a menos, tá? Isso foi uma informação pedida para colocar, só para a gente ter uma noção se as pessoas já estão usando inteligência artificial, ChatGPT e outros derivados, para elaborar projeto científico. Tá? É mais uma consulta. Mas não limita, tá? Não limita nenhum. Todos os campos são bem-vindos, mas existe um interesse do governo em financiar a inteligência artificial por questões estratégicas mesmo. Eu sei que tem gente aqui que está falando para eu tentar, mas aqui para organização eu prefiro fazer primeiro todas as perguntas que estão no chat, senão eu vou acabar me perdendo aqui, tá? Então, desculpa. Aí tem mais alguém aqui que está falando do edital 22, esse é o que a gente está falando, né? Quem aplica como pesquisador coordenador? É o pesquisador que mora no exterior ou é um pesquisador colaborador que é pesquisador de instituição nacional? Quem que No 22 são brasileiros que estão no Brasil, que vão cooperar com brasileiros que estão no exterior. Tá? 22 essa é a lógica. É daqui para fora. Isso nasce de uma questão que nós tínhamos, que é assim: é importante que os pesquisadores brasileiros tivessem dinheiro também, recursos, para cooperar com os brasileiros lá fora. Então, a gente está... Porque aqui é uma questão meio legal, nós não podemos mandar dinheiro para Oxford, mandar dinheiro para outra instituição, entendeu? Nesse nível. Então, a gente manda para aqui, para a pessoa colaborar com os pesquisadores do exterior, brasileiros do exterior. Esse é o 22, formação de redes. Tá bom. Aqui, o Thomas colocou, lendo o edital, ele não exclui pessoas que fizeram doutorado no Brasil e que residentes no Brasil. A chance de pesquisadores nessas condições de serem contempladas? Pois é, não exclui, mas também não contempla, né? Então, considerando aí o princípio do direito administrativo, só é permitido aquilo que for previsto, tá? Ao contrário do direito penal, que só existe ilícito se for previsto em lei. Então, veja, quem fez doutorado no Brasil e permanece no Brasil, etc., tal, não é elegível, porque não está naqueles itens lá de elegíveis. Então, não pode, infelizmente. Se ele fez doutorado no Brasil e foi contratado por uma instituição no exterior para desenvolver projeto lá, como pós-doutor, por exemplo, ele é elegível. Tá? Por quê, gente? Porque nós não queríamos que essa chamada competisse com a chamada de pós-doutorado. Que a chamada de pós-doutorado é uma chamada para pessoas que fizeram doutorado no país, permanecem no país. Tá? Eu sei que as bolsas de pós-doutorado elas são menores que as que nós estamos aqui, mas isso é um outro debate que a gente precisa ter. Né? Por isso que não são elegíveis. Tá? Eu ia pedir só, acho que a Débora está com o microfone ligado, se puder só mutar, porque está dando eco aqui. A Débora Maia, minha amiga. Isso, só por favor, obrigado. A Júlia perguntou qual o tempo máximo que o bolsista pode permanecer no exterior para colaboração e visita? Não tem um tempo máximo, aí tem um bom senso, né? A
pessoa não pode ficar 6 meses no exterior, 6 meses no Brasil. Mas ela pode ficar um mês e meio, depende do que está no projeto dela. É importante ela prever isso, tá? Mas não há um tempo limitado, não. Vai partir do bom senso e do que está previsto no seu projeto. Tá. Qual documento deve ser submetido sobre o item de cooperação internacional? Não, descreve no projeto. Descreve no projeto, e se você quiser agregar alguma informação a mais, que você vai ter algum tipo de laboratório, de grupo de pesquisa no exterior que está apoiando seu projeto no Brasil, coloca essa informação no anexo. Não há modelo. Tá ótimo aqui. Alguém perguntou exatamente de modelo, se tem na plataforma aqui. Não, você tem modelo exemplos disponíveis, no Tem o formulário. formulário online, que é estruturado, mas o anexo não tem modelo, é o bom senso, tá? Infelizmente, por não ter um modelo no anexo, muitas vezes temos projetos que são exagerados, a pessoa às vezes coloca a tese de doutorado dela, né? Lembra que são centenas de propostas para serem analisadas, tá? A gente precisa de objetividade. Então, coloque só o que for necessário mesmo, é essencial a compreensão da importância do seu projeto. Aqui uma pergunta do José Gerardo. No edital 22, professores de iniciação científica podem ser contemplados por bolsa? O edital 22 não tem bolsa. É capital e custeio. Tá. E diários passados. O Vitor colocou aqui, minha pesquisa é em economia e ciência política, mas analisando tecnologia, recursos naturais e industrialização. Poderia aplicar para esse edital? Não trabalho diretamente com desenvolvimento de tecnologia. Não, sem problema. Se você tá elegível ali, se você ou está no exterior, ou fez seu doutorado ou pós-doutorado no exterior, desde 2019 para cá, você é elegível, pode submeter. Aqui sobre o edital 22, acabaram de perguntar sobre se tem bolsa de pesquisa, você já respondeu, né, que não tem? Não. Aqui, pergunta do David. Algumas das duas substituem a novação para ex-bolsistas que querem continuar no exterior? Caso o ex-bolsista seja a rede do exterior do projeto com proponente no Brasil, há alguma previsão de isso contar como novação para o ex-bolsista? Olha, o edital 22, a chamada 22, é a oportunidade de você afirmar uma inovação, né? Por quê? Porque a inovação você vai ter que ter um projeto que vai, além de desenvolver algo, tem que colaborar com a ciência no Brasil. Então, se você está vinculado a um projeto de rede da chamada 22, você tem grandes chances de que seu projeto caracterize um projeto em cooperação, né, com instituições brasileiras. Então, a chamada 22 é bem interessante para os bolsistas que querem fazer inovação e permanecer lá fora. Entre em contato com pesquisadores brasileiros, das suas redes de contato, seus orientadores, etc., e aí tente firmar um projeto de cooperação. Eu não garanto que você vai isso substituir a inovação, mas isso certamente será um elemento importante na elaboração da sua inovação, tanto junto ao CNPq quanto junto à CAPES. Agora, tem uma pergunta mais ou menos na mesma linha, que é para a modalidade que propõe redes de cooperação, a pessoa com dívida de interstício pode permanecer no exterior? Pode permanecer no exterior desde que ela consiga firmar a inovação, tá? Então, usando um exemplo claro, você tem alguém da USP, da Unicamp, da Brasília, aqui, da Universidade de Brasília, que você conhece, colabora, você quer permanecer na Universidade de Sydney, na Austrália, e aí você faz um projeto de inovação cooperando com a instituição brasileira. Então, você fala, olha, estou cooperando num projeto de rede, tem um recurso que eu vou ao Brasil tanto tempo, o pessoal vem para cá, eu recebo o pessoal aqui, isso conta. Mas não é automático que você está no projeto do 22 você já fez inovação. Você tem que colocar isso no seu projeto de inovação. Se for no CNPq, é um procedimento mais simples, você manda via atendimento@CNPq. Se for no caso da CAPES, via chamada da CAPES. Aí você precisa ver certinho lá quais são as exigências daquela chamada dela. Agora eu vou chamar a Júlia, que está com a mão levantada para falar. Júlia? Juliana Araújo, desculpa. Juliana. Não, obrigada.
Muito obrigada, Marlon, pela apresentação. A minha pergunta, você respondeu várias coisas, mas eu só queria deixar isso claro, assim. Eu só vou defender o meu doutorado no exterior em abril, então, em teoria, eu não consigo participar. Mas eu fiz um mestrado também no exterior e eu terminei em 2017. E eu quero muito voltar. E aí eu posso fazer essa aplicação com a instituição superior para um projeto de 2 anos, que seria, no final, meio que um pós-doc, mas tendo somente o título de mestrado. E começando no final, isso começando no ano que vem, em algum momento, depois que eu defendesse. Deu para entender? Isso... Entendi. Primeiro, gostei do otimismo, né? Vou defender em abril. Ok. Já mudei. Eu já estou com otimismo ali. Juliana, qual a limitação? A gente tinha que colocar alguns marcos temporais. Então, a gente colocou a questão de dezembro de 2024, até para a gente não postergar muito. Nesse caso, você poderia estar num projeto numa empresa pública ou privada que desenvolva pesquisa. Em instituições de ensino federal, por exemplo, ou estadual, que é instituições de ensino, não seria o caso, porque colocamos essa limitação do mestre, né, não poder vir para a universidade. Então, essa é a limitação. Então, você poderia voltar num projeto da linha 2. Sim, e aí, no caso, seria com alguma instituição, alguma empresa. Uma empresa pública ou privada que desenvolva ciência e tecnologia. Tá bom, obrigada. De nada, que é isso. Sucesso aí nessa defesa. Rebeca. Desculpa. Talvez. Oi? Okay. Rebeca? Oi, vocês me escutam, pessoal? Sim. Oi, Marlon, obrigada pela apresentação. A minha dúvida também é sobre a chamada 22, na verdade. Um pouco saindo do tema da apresentação. Eu tinha essa pergunta sobre a inovação que você já respondeu, né? O que eu queria saber é sobre a questão das instituições, né? A gente sabe que no Brasil a instituição proponente, né, tem que ser uma instituição de ensino superior e tal. Mas em relação à instituição ou às pessoas que estão fora do Brasil, como que é isso? Precisa ser no nível institucional ou essa rede ela pode se formar no nível meio assim, com pesquisadores avulsos, né? Não, sem essa ligação muito forte com a instituição, onde a pessoa está considerando que talvez a pessoa mude de instituição ou algo assim. Não, tem a liberdade, sim, tá? Não precisa necessariamente que a pessoa tenha uma carta do DEAN, né, ou da instituição, da reitoria da instituição, da presidência da instituição, confirmando. Pode sim, porque nesse caso a pessoa que submete no Brasil, ela pode estar interessada no conhecimento, né, da pessoa que está no exterior. Então não há essa rigidez, não. A pessoa tem que ser um professor já estabilizado, associado, não. Pode ser uma pessoa brasileira que está no exterior, ou numa empresa, ou em outra instituição, e queira colaborar com a rede no Brasil. Depende só da sua conversa com o coordenador aqui no Brasil, né, que vai submeter, para que você esteja envolvida nesse projeto. Desculpa, só complementando. Então, se houver mudança de instituição durante o projeto, isso não tem nenhum... Não. Porque o importante da rede, geralmente redes, elas são muito pessoais, né? Então, você faz com o pesquisador. Mesmo que ele mude de instituição, a tendência é você continuar com aquele pesquisador em outra instituição. Então, não é uma limitação, não. Tá, obrigada. Bruna Bose, você é a próxima. Obrigada. Eu tenho várias perguntas. Em primeiro lugar, eu tenho um pouco de dificuldade de entender qual seria o nosso vínculo, assim, talvez porque aqui na Alemanha seja muito claro, assim, o nosso vínculo com a universidade, um vínculo empregatício, eu esteja com um pouco de dificuldade. Por exemplo, tu comenta que a gente pode contactar um professor, por exemplo, e ficar dentro do grupo de pesquisa desse professor. Então, seria como se a gente fosse, basicamente, um pós-doutorando trabalhando com esse professor e não necessariamente com o nosso próprio grupo, independentemente. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender como isso aconteceria, assim, essa é uma pergunta. A outra pergunta seria se existe um período de interstício, ou seja, um tempo que a gente precisa permanecer no Brasil depois do projeto. E também a dúvida que ainda assim isso vai bastante tempo, mas ainda assim é algo temporário. E nesse meio tempo, se a gente faz um concurso público, passa numa universidade brasileira ou consegue uma vaga permanente no exterior também, o que fazer, assim, se a gente, qual é a consequência
de terminar esse contrato com o CNPq, porque, obviamente, seria uma vaga permanente, no caso, né? Estou falando num cenário assim. Obrigada. Ah, tá. Então, vamos lá. Vou tentar exercer a memória aqui e você me corrige. Primeiro é sobre seu vínculo com a instituição na Alemanha, no caso da Alemanha, né? Se for no caso da chamada 22, onde você vai fazer parte de uma rede de cooperação com brasileiros, né? Daqui... Não, desculpa, eu me refiro... Eu estou na Alemanha atualmente. 21. E o meu interesse seria voltar para o Brasil. E a minha dificuldade é que aqui na Alemanha eu tenho um vínculo empregatício com a universidade, eu estou trabalhando para um professor. Mas, no caso, se eu contactar um professor no Brasil, eu tenho um pouco de dificuldade de saber qual seria o meu vínculo. Eu tenho... Eu tenho. E o que eu sou dentro da universidade, assim, quem contactar? Pode ser um professor, ou pode, assim, quem eu sou dentro da universidade, assim, pelo menos comparando com o sistema que eu estou acostumada, eu estou um pouco confusa. Obrigada. Tá. Olha, bem, como o bolsista de pós-doutorado do Brasil. Ele é vinculado a um grupo de pesquisa, à universidade, ele está cooperando com o grupo, mas ele não é um funcionário da universidade, tá? Então, quem você seria na universidade é muito próximo de um brasileiro que está fazendo sanduíche no exterior, tá? Então, por exemplo, quando eu fiz um sanduíche na Universidade de Austin, no Texas, eu tinha minha carteirinha, né, porque eu era um pesquisador visitante da universidade, mas eu não tinha vínculo institucional, não podia acessar, por exemplo, o serviço de saúde. Então, qual vai ser o seu vínculo? Você vai ser uma pesquisadora que está no grupo de pesquisa no Brasil, você vai ter que ter a garantia, aí o professor daqui vai te dar essa garantia, que você terá um local, né, um spot, você vai ter um escritório, uma sala, ou acesso às estruturas da universidade, tá? Mas isso é muito bem resolvido aqui no Brasil, até para os pós-doutorandos, eles têm acesso à biblioteca e tudo mais, porque você vai ficar quase como um pesquisador visitante, a verdade é essa, tá? Então, não tem muito problema em relação a isso, não. Sobre a questão do após o projeto, né? Veja, a intenção do projeto é que nós tenhamos condições de que as pessoas que queiram retornar ao Brasil, ou precisem retornar ao Brasil, elas tenham um sustento e uma forma de continuar desenvolvendo sua capacidade científica durante um período até que ela consiga uma posição definitiva, tá? Ou na universidade, ou numa empresa, ou qualquer outro tipo de ocupação que ela vai ter. Então, nesse período, você pode, durante a sua vigente bolsa, fazer concurso para qualquer universidade pública, por exemplo, ou instituição de pesquisa, ou para o governo. Não tem problema, tá? Ou você pode, de repente, sair para a iniciativa privada. Não tem problema. O que vai acontecer é que você vai encerrar a sua bolsa. Você vai encerrar e falar, olha, ok, a bolsa me sustentou até aqui, mas agora eu vou ser servidor público, vou trabalhar numa empresa privada, eu tenho minha empresa, então vou ter meu sustento. Então, o que nós conseguimos fazer com esse programa é conseguir que a pessoa se mantenha ativa até que ela possa se estabilizar. Eu sei que muitas pessoas falam, mas e depois, né? Mas é o que a gente está prevendo, a gente está provendo, na verdade, né? Provendo um período para você, vamos dizer assim, pegar a musculatura, você fazer as suas redes de contato, você fazer suas publicações, né? Claro, se você já tem condição de fazer isso no exterior e você quer permanecer no exterior, tranquilo, não tem nenhum problema. Mas alguns querem voltar para o Brasil e chegam aqui e não tem emprego. Então, é uma forma de você se manter ativo na comunidade científica, independente se for empresa ou instituição, até que você consiga colocar o seu nome, vamos dizer assim, na praça, tá? Então, esse é muito próximo aí dos americanos, né? Os europeus vão ter experiência dos pós-doutorados, né? Eles permanecem com um contrato, vamos dizer assim, provisório, né? E depois podem ser contratados. A diferença é que no Brasil, para você ser contratado na instituição federal, é concurso. Depende do concurso, né? Mas é isso que a gente tá, Bruna? Qualquer momento que você chegou aqui, começou seu projeto, 2, 3, 4, 5 meses, 8 meses, opa, passou no concurso, foi contratada ou recebeu uma proposta melhor de serviço, não tem problema. Só pedir o cancelamento, dar um relatório técnico, tá? Não vai ter nenhum tipo de interstício, ao contrário do bolsa de doutorado, porque não é uma bolsa de formação. Aliás, a nossa esperança é que as pessoas consigam, todas elas, encerrarem suas bolsas antes do prazo. Quer dizer que as pessoas foram absorvidas de alguma forma pelo mercado, pelo governo, ou o que seja, tá bom?
Sim, muito obrigada. Só para ter certeza, e isso se aplica também se eu conseguir uma vaga permanente no exterior nesse período? Se você conseguir uma folga no exterior, você simplesmente pede o cancelamento da bolsa, agradece aí o governo brasileiro e está livre, não tem interstício Já nenhum. não tem que nem a do bolsa de doutorado, que se a gente não termina o doutorado, tem que devolver o dinheiro. Isso Não, porque as bolsas de doutorado e mestrado são bolsas de formação. Então, a bolsa de formação, ela tem o objetivo de concluir a formação. No caso das bolsas, vamos dizer assim, de manutenção do pesquisador, é só durante o período que ele precisa ser mantido. Conseguir um trabalho mesmo fora do país, ok, você vai só cancelar a bolsa, devolver o recurso que não foi usado e sucesso aí na carreira. Não tem nenhum tipo de cobrança, interstício, nada disso. Só o relatório técnico da prestação de contas. Obrigada. Lucas? Marlon, muito obrigado pela apresentação, foi muito claro. A minha pergunta, acho que, na verdade, ele pega um pouco o que você acabou de falar, em relação à construção de uma rede de contatos no Brasil durante o meu retorno, assim como a Bruna também está aqui na Alemanha. E a minha questão é sobre a submissão de projetos durante o período de pós-doutoramento. Eu, se não estou enganado, não é tão fácil como você é pós-doutor no Brasil, você precisa de vínculo empregatício para submeter projetos ao CNPq, por exemplo. Como que isso funcionaria durante esse período? Vamos colocar aí de 4 anos, vou para o Brasil, mas obviamente a gente quer continuar exercendo esse projeto, a gente não quer depender só dessa bolsa. Como que funciona? A gente vai ter abertura para submeter projetos nessa condição, nesse limbo entre pós-doutoramento e um contrato efetivo? Sim, cada chamada ela tem ali as suas características próprias, né, de exigência. Mas, de forma geral, o que as chamadas solicitam é que a pessoa tenha um vínculo funcional, ou empregatício ou funcional. Então, se a pessoa é um bolsista na universidade, ela tem um vínculo funcional com a universidade, ela desenvolve o projeto ali. É como se fosse um pesquisador aposentado, que ele é um emérito, né, ele colabora, então ele entra ali. O que acontece em alguns casos é que a pessoa, por exemplo, tem uma bolsa de pós-doutorado PDJ, de 12 meses, e ela está ali no seu 7º mês de negócio e submete um projeto para fazer em 2 anos. Então, não há garantia que ele tem espaço temporal para cumprir. Mas, no caso de vocês, não é impedimento. O impedimento é acumular outra bolsa, né? Mas, no caso de submeter projetos para equipamentos, para custeio, para diárias, passagens, ou para participação em eventos, não é impeditivo, não. Tá? Obrigada. Marlon, a gente tem mais 3, a gente deu assim, né, o horário que a gente tinha marcado com você, a gente tem mais 3 pessoas com a mão levantada, eu ia perguntar se tudo bem por você responder essas 3 pessoas, e aí a gente encerraria depois do Jorge, pode ser? À vontade. Tá bom, então, Victor, pode falar. Olá, primeiro, obrigado pela apresentação. A minha pergunta vai na linha da pergunta que a Rebeca fez para um caso específico meu. Eu tenho uma linha estabelecida com alguns professores no Brasil e o interesse seria de aplicar para a proposta 1, para voltar para o Brasil. Só que esses professores estão saindo das universidades que eles estão agora para a USP. Uhum. Teria problema aplicando para a proposta 1? Eu poderia fazer a rede com esses professores, enfim, como é que funcionaria isso na proposta 1? Porque eles vão sair, mas só vão iniciar no ano que vem, no caso. Entendi. Mas aí, no caso, se você submete para a instituição onde eles estão, você vai permanecer depois nessa instituição desenvolvendo seu projeto? Ou você vai segui-los? Provavelmente segui-los, porque são eles que tocam as áreas que eu pesquiso naquela instituição. Tá. Então, assim, vamos dizer, isso já é uma recomendação. Por favor, não entenda que eu vou estragar a sua proposta por isso. Você pode optar por já registrar a executora, por exemplo, na USP, sabendo que eles estarão indo para lá no próximo ano, e você pode conseguir apoio de algum pesquisador de lá. De repente, eles vão para algum grupo de pesquisa e já falam, olha, colega, a gente vai receber o Vitor aí no ano que vem, então já coloca ele aí, já dá uma carta de recomendação, algo parecido, para que ele vá para a USP e depois que a gente chegar, a gente se encontra lá. Talvez essa seja a forma melhor.
Porque se você submete com outra instituição, depois tem que pedir a mudança de instituição. E também não tem problema, você pode pedir mudança de instituição executora, tá? Mas só para evitar alguma burocracia, de repente a instituição executora onde você foi não quer te liberar, isso já aconteceu, tá? É só por experiência aqui de anos sempre aqui. A pessoa submeteu um projeto na instituição, ela começou a fazer ali, passou 1 ano ou 2 anos, passou um concurso em outra instituição, geralmente uma pessoa já concursada, e ele quis, por exemplo, levar os equipamentos para outra instituição. E a instituição executora disse não permite. Ou então continuar o projeto em outra instituição. E a instituição que estava ali inicialmente como executora disse não autorizo, eu quero dar meu projeto para outro pesquisador da minha instituição, não quero perder os recursos, né? Apesar dos recursos serem concedidos para o CPF da pessoa, o contrato é pessoal, existe essa dependência da instituição executora. Então, eu diria que pode ser mais prudente para o seu caso, você já submeter à instituição executora aquela que você tem a expectativa de iniciar o projeto no próximo ano, tá? Com esses prestadores. Seria mais prudente, eu acho. Basta você conseguir o apoio dela e seguramente eles vão conseguir para você. Tá bem, muito obrigado. Nayara, por favor. Olá, obrigada pela exposição. Eu teria 2 dúvidas a respeito da chamada 22. Uma que foi colocada inicialmente que poderia participar dessa chamada pesquisadores no exterior, para a criação de redes, né? Mesmo que não possuam um vínculo empregatício formal com instituições exteriores, é correto? Eu entendi bem? Não, peraí, eu também não entendi bem. Na verdade, são pesquisadores brasileiros que vão fazer rede com brasileiros no exterior. Exato. Esses brasileiros que estão no exterior têm que estar vinculados formalmente a universidades no exterior? Eles têm que ter um vínculo empregatício com universidades no exterior ou não? Não necessariamente. Ele pode, quer dizer, nós estamos trabalhando aí na era do trabalho em qualquer lugar, né? Você pode ser uma pesquisadora que tem um talento que vai ser útil para aquele projeto, mas não necessariamente você vai depender de uma infraestrutura de universidade para desenvolvê-lo. Então, não impede que você esteja vinculado a essa rede, não. Tá? No caso, se esse pesquisador que não tem vínculo, ele não poderia, então, ser previsto a favor dele uma bolsa, somente que não entra no 22 bolsas, né? Não, o 22 não previmos bolsas. Não previmos bolsas. Tá, e esse 22, existe alguma forma, na sua opinião, de envolver no 22, não somente um pesquisador símbolo, né, no exterior, mas, digamos, um grupo, por exemplo, de diasporados no exterior? Sim, vai depender do desenho de rede proposto pelo proponente. Então, não tem nenhum problema. O proponente ele pode cooperar com uma rede, pode cooperar com uma instituição, pode cooperar com um pesquisador individual, simples, né? Isso é dependendo do desenho que ele vai fazer. Não tem problema. Então, por exemplo, no caso, eu faço parte de uma rede italiana, né? Da rede de diasporados científicos na Itália. A princípio, um projeto apresentado por um pesquisador brasileiro, né? Um professor brasileiro na linha 22, no edital 22, poderia, em teoria, envolver membros, no caso da diáspora, no caso, mesmo que eles não sejam das mesmas universidades, mesmo que... Desde que estejam no mesmo país, digamos, ou em vários países. Não vai dar para indicar a rede como instituição colaboradora, porque eu acredito que oficialmente ela não existe, assim, como... Exato, algumas não existem, outras existem. Assim, pessoa jurídica, né? Legal dentro do país. É uma rede de cooperação tácita. Mas você pode colocar lá, eu estou colaborando com 4 pesquisadores da Itália, brasileiros da Itália, eles moram em diferentes cidades, diferentes instituições, eles têm diferentes ocupações, eu vou colocá-los na minha rede. Não tem nenhum problema. Isso vai caber ao proponente, né, demonstrar a consistência dessa rede, a consistência dessa cooperação. Para a pesquisa. Perfeito. Obrigada. Bom, o Jorge, ele abaixou a mão. Você ainda quer fazer a pergunta ou já foi contemplado? Quer fazer? Quero fazer, sim. Desculpas por chegar atrasado, mas eu estava exatamente numa reunião falando sobre o potencial do projeto. Então, foi mencionado até a comparação com os pós-docs aqui da Europa,
E a minha pergunta era sobre a data máxima de início, que aqui geralmente isso ocorre, né? Então, você pode ter o financiamento e pode jogar, eu acho que a Marie Curie é um exemplo daqui, você pode jogar 1 ano para frente, para terminar um contrato, para resolver alguma pendência, né, anterior. Então, se vê alguma possibilidade de fazer isso com esse programa também? Olha, como eu disse, a expectativa é que os projetos comecem em 25, mesmo, né, assinando o autógrafo agora entre 24 e 25, e comecem em 25. Pode acontecer de algum pesquisador, vamos dizer assim, segurar a indicação da bolsa por mais tempo? Pode acontecer, mas esse será um caso por caso, tá? Vai ser analisado. De repente a pessoa está encerrando um projeto importante, e isso vai ser interessante para que ela continue esse projeto aqui no Brasil. Então, está concluindo ali uma série de análises ou de cooperação com pós-doutorado, e você precisa, então, mais alguns meses, até porque, vamos dizer assim, no hemisfério norte, esses meses aí entre Natal e fevereiro é um pouco morto, né? Devido à questão até climática em alguns países. Então, pode acontecer. Mas nós não queremos que a pessoa, por exemplo, receba a bolsa e guarde como se fosse um grant garantido que daqui a 3, 4, 5 anos ela vai usar. Não, seria mais a questão dos meses. Isso. Mas eu recomendaria que se colocasse no projeto. Olha, eu vou organizar o projeto em julho de 2025 por causa disso. Eu tenho que concluir isso, concluir aquilo. Isso vai ser bom para o meu projeto, eu vou levar uma carga maior de experiência, e a instituição executora está consciente disso e concorda que eu comece esse ano. E aí o comitê que vai julgar vai olhar isso e vai usar o bom senso, mas não, nesse caso aqui a gente pode conceder. O importante é não perder 90 dias de tempo para assinar o contrato. Novembro de 2025, você acharia muito exagerado? Não é exagerado, desde que seja justificado, devidamente justificado, tá? Coloque isso no projeto e vai ser analisado. Obrigado. Bom, gente, aqui eu vi que todas as perguntas foram. Alguém colocou uma pergunta aí, você pode submeter para as 2 chamadas. Veja lá já no chat. Sim. Pode responder, se quiser. Bem, eu tenho como participar das 2 chamadas. Agora, submeter para as 2 chamadas você não vai conseguir. Porque para submeter para 22, você tem que ser um pesquisador brasileiro no Brasil. E para submeter para 21, você vai ter que voltar. Mas existe uma possibilidade. Se você é um pesquisador brasileiro que já está no Brasil, fez seu doutorado e já está no Brasil, e você tem aí vamos dizer assim, já uma estrutura de pesquisa que permite que você submeta uma rede. Pode acontecer, é possível. Agora, que você vai ser contemplado já é outra história, tá? A possibilidade é uma coisa. Então, você pode dizer assim, mas eu já estou no Brasil, eu já sou professor em universidade privada, eu já faço pesquisa, vamos dizer assim, em alguma empresa, e eu estou interessado agora em ir para uma universidade. E eu quero submeter também na 22 para fazer uma rede. Pode acontecer. Se você demonstrar nesse chamado 22 consistência, força na chamada, para conseguir ganhar dos outros, e pode acontecer. Mas eu diria que pode. Agora, que vai ser aprovado é outra pergunta. A gente não sabe qual é a demanda da 22, tá? A gente tem menos recursos para 22, para 230 milhões. Eu também tinha uma perguntinha rápida, não sei se já foi respondida, sobre pedir as bolsas lá, eu não consegui achar no sistema. Já tinha me comunicado, talvez se você mesmo que me mandou um atendimento, né, Jorge? Fui informado disso, já comuniquei a nossa TI, né, nossa parte de informática, para corrigir isso, porque as bolsas de TI, elas têm que estar previstas lá na relação de bolsas, tá? Então, se não tiver ainda, aguarde um pouquinho que a gente está corrigindo esse problema aí no sistema. Mas já foi pedido para corrigir isso. Bom, eu acredito que a gente contemplou todas as perguntas que tivemos, né? Por hora, acho que gostaria de agradecer a todos, né, que participaram, agradecer ao Marlon por ter aí passado esse tempo conosco, tirando todas essas dúvidas, né, que surgiram, né, na tarde, noite de hoje.
E é isso, e para quem aí esteve, né, durante o nosso webinar, né, que acessem aí, conheçam as redes, né, tinha pessoas aí de vários países, né, então, conheço aí as redes que foram as que promoveram aí a discussão e ficamos, né, enfim, abertos aí para o diálogo, né, futuro, inclusive, para outras propostas, né, que possam aparecer em relação a pesquisadores diasporados também, né, então acho que isso é interessante, né, que o CNPq saiba que nós existimos aqui, né, como uma rede de redes organizada, né, e que nós queremos diálogo cada vez mais com o CNPq também, e não só com o CNPq, com a CAPES, enfim, né, para que nos conheça e também para que a gente possa, enfim, né, pensar em ações conjuntas e também, enfim, que vocês possam entender um pouco os aspectos das particularidades do pesquisador no exterior, né. Então, acho que é isso. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, tá? É sempre uma grande alegria interagir com nossos pesquisadores, ainda mais pesquisadores jovens que estão no início de sua carreira acadêmica. A questão dos diasporados, a questão do estado exterior, usando uma palavra muito presente ultimamente, a visibilidade está melhorando, né? Até um tempo atrás, eram simplesmente pessoas desaparecidas. Pessoas desapareceram, quer dizer, não voltaram, né? Então, a partir do momento que e aí eu acho que há um mérito muito grande dos pesquisadores no exterior de se organizar em redes, porque isso dá visibilidade e dá legitimidade, né, e dá também unidade no discurso, que é importante, e também a abertura dessa administração, quer dizer, do governo que iniciou aí ano passado, que é um governo mais progressista, uma ministra que quer conversar, né, o ministro da Ciência quer conversar no exterior, inclusive essa iniciativa foi uma iniciativa, assim, uma encomenda quase da ministra Luciana, que ela tem esse interesse, e também o ministro da Educação está aberto, né, e a CAPES também está aberta. Então, acho que é um momento de diálogo, sim, de compreensão, e, evidentemente, que existem limitações dos dois lados, tá, gente? A gente, como servidor público, como órgão público, nós também nos submetemos às leis brasileiras. Então, muitas vezes, tem coisas que a gente gostaria de fazer, mas não podemos fazer, porque não é previsto em lei. A gente pode até, inclusive, responder legalmente, né? Então, mas, assim, dentro das limitações que nós temos e dentro do alcance que nós temos, estamos sempre à disposição para fazer o melhor possível para todos os brasileiros, estando eles aqui no país fisicamente ou apenas de coração. Tá bom? Obrigado, agradeço muito. É isso aí. Boa noite, boa tarde. Muito obrigado, Marlon. Por nada, que isso. Qualquer outra oportunidade é só consultar que a gente está por aqui. Com certeza. Obrigada. Tá Obrigado, você é demais. Obrigada. Obrigado. Grande abraço, gente. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado. É isso aí. Estou tentando parar aqui a gravação. Minha